Há muito tempo atrás eu escutei uma história, uma fábula que guiou muito a forma como eu fiz a minha vida financeira, por assim dizer. E essa fábula dizia mais ou menos assim. Ela falava sobre dois amigos que conversavam sobre a herança que cada um havia recebido do pai. Um desses amigos, com bastante entusiasmo, falava sobre as posses que o pai deixou para ele, né, de modo geral. Carro, terrenos, dinheiro na conta, várias riquezas, né, por assim dizer. E o outro falava sobre a herança que o pai havia deixado para ele, no caso dele. E essa herança era apenas um livro que continha só 2 páginas. E ele deu instruções muito precisas sobre como utilizar esse livro, né, que continha essas 2 páginas. Ele só podia abrir o livro quando tivesse num momento muito, mas muito difícil da vida dele, que ele julgasse que seria muito difícil, e em um momento que ele tivesse com muita, mas muita felicidade, muita abundância, enfim. E ele guardou esse livro com ele. Daí o primeiro momento veio e foi um momento de muita dificuldade emocional e material. Daí ele pensou, poxa, eu acho que está na hora de eu abrir o livro. Eu vou lá e vou abrir o livro. E aí ele abriu o livro e na primeira página do livro dizia, isso vai passar. Só dizia isso na página. E ele fecha o livro, reflete e a vida segue, né? Ele aprende a conduzir a coisa de acordo, conduzir a situação de acordo com aquela mensagem. Daí a vida vai passando e tal, e chega um segundo momento da vida que ele tem muita felicidade, muita abundância financeira, o jogo vira para ele e ele pensa assim, caramba, como eu tô feliz. Daí ele lembra de novo do livro, vai lá e abre o livro e pensa assim, e quando ele abre tem a seguinte frase, isso também vai passar. E aí ele fecha o livro. Então, por mais simples que essa história possa parecer, ela traz uma mensagem muito profunda, né? Sobre você lidar, ter sabedoria para lidar com as fases boas e ter paciência para lidar com as fases ruins. Mas aqui eu trouxe essa história porque isso guiou muito a forma como eu conduzo o meu capital e conduzi o meu capital até aqui. Isso diz muito sobre você saber aproveitar muito bem a sua boa fase. Então, se você é um herdeiro e recebeu um determinado valor, se você é um advogado e ganhou uma grande causa, se você é um corretor de imóveis, o que quer que seja, e ganhou um determinado valor, um valor muito mais alto do que o que você está habituado a ganhar, guarde esse dinheiro. Ou guarde uma boa parte desse dinheiro. A gente precisa, claro, aproveitar, comemorar uma grande venda, a gente precisa triunfar sobre as pequenas ou grandes vitórias que a gente tem na vida, mas você precisa aprender a juntar dinheiro, meu amigo. Se você não aprende a juntar dinheiro, simplesmente as fases boas podem passar e você não aproveitou. Você nunca vai saber qual vai ser a melhor fase da sua vida financeira. E ter consciência sobre isso diz muito sobre o seu nível de humildade. Ou seja, de você saber de fato que, poxa, a sua vida não é só uma linha reta crescente. Você vai passar por altos e baixos e você precisa passar por esses altos e baixos. Eu vou comentar aqui com você um pouco do que aconteceu antes de eu alcançar uma situação financeira mais confortável, enfim. Eu cometi muitos erros no passado e logo no início da minha carreira eu ganhava R$ 300 enquanto estagiário, isso lá para 2009 mais ou menos. Daí quando eu fui promovido para um funcionário, né, fui efetivado, logo no primeiro mês eu recebi uma comissão muito boa, eu ganhei R$ 4.300, lembro como se fosse hoje, né? E na época eu gastei pra caramba, né? Aproveitei, tinha muita demanda reprimida. Beleza, o tempo foi passando,
Na média eu ganhava uns R$ 2.500, era comissão, e eu não juntava muita coisa, né? Até que um ano depois eu decidi comprar um carro. Eu comprei um Peugeot 208. Esse carro foi uma dor de cabeça na minha vida. Eu conto essa história até hoje nas palestras que eu faço. Se eu tiver imagem eu vou colocar ele aqui. Mas foi assim uma dor de cabeça muito grande, o carro só dava problema. E para completar, né, com uma renda de R$ 2.500, eu financiei 100% do carro e pagava R$ 750 só de parcela. Então eu tinha que colocar nas despesas fixas já alguma coisa do carro que ia quebrar, porque era certo que ia quebrar uma lanterna, alguma coisa assim. Fora isso, tinha combustível, tinha seguro, tinha IPVA, o que me consumia mais uns R$ 750 por mês, pelo menos. Nessa história toda, eu acho que eu passei, sei lá, uns 6 meses com o carro, 6 a 8 meses com o carro, e eu não aguentei financeiramente, porque, imagine, eu estava ganhando 2.500, 1.500 eu pagava só de carro, e ali eu decidi que eu ia vender o carro, que eu ia repassar. E eu arrumei um amigo para assumir esse carro, né? Imagine, se você é doido de comprar um determinado carro, tem um doido e meio que vem e compra de você esse carro, que foi o meu amigo. E assim, eu repassei as parcelas para ele, né? Foi uma dor de cabeça. Ele bateu com o carro, deu PT no carro e eu recebi o seguro e a história encerrou. Para minha sorte e para a sorte dele. Mas aquilo ali foi um erro que eu tinha cometido de financiar um carro 100%, de ocupar mais de 50% da minha renda com um determinado projeto, né? Um carro, um negócio que se depreciava e tal. Mas eu era muito novo também e eu aprendi um pouco daquela lição. Mas eu estava assim, quebrado financeiramente e para completar, a empresa que eu trabalhava, ela começava a passar por uma certa crise. E nessa crise, a gente teve as nossas comissões reduzidas, aquela coisa toda, e eu não estava muito bem preparado para isso. Foi quando eu entendi que, poxa, eu não tenho salário fixo, eu preciso, e mesmo que eu tivesse, né, eu preciso ser responsável com dinheiro, eu preciso ter uma reserva, até porque quem é funcionário pode ser demitido. Então, eu decidi que eu ia começar uma reviravolta na minha vida. Parece que quando você está decidido a fazer isso, as coisas começam a se alinhar. Daí um amigo me chamou para ir para Nova York fazer muamba lá, muamba mesmo, assim, comprar coisa e revender no Brasil e tal. Na época o dólar era mais ou menos 2,50 e a gente foi. Então eu decidi, aí a gente comprou PlayStation, a gente comprou roupa, tênis, montamos um grupo no WhatsApp e começamos a vender essas coisas. Né? Começamos a pegar pedido e comprar lá já com a venda meio que feita. A gente voltou com os bolsos cheios de iPhone. Na época era uma farra. E deu muito certo. Ou seja, com essa venda que eu fiz na volta, eu levantei uma grana suficiente para poder passar por um longo inverno. Né? Então eu reduzi as minhas despesas, tudo que era despesa desnecessária e restaurante, essas coisas que normalmente consomem muito do nosso capital, eu reduzi bastante. Eu lembro inclusive que em um desses momentos, quando eu estava quando essa reserva da Moamba aí já estava acabando, eu estava com um iPhone, um dos iPhones que eu tinha comprado nessa viagem, e eu vendi esse iPhone, eu lembro como hoje, por R$ 1.700. Peguei R$ 700, comprei um BlackBerry, que era para passar mais um tempo, né? Enfim. E eu gostava também de BlackBerry, mas eu peguei esses R$ 1.000 e passei mais 2 meses ali para pagar o meu plano de saúde, minha conta de telefone e me manter com as coisas mais básicas, porque a renda que eu estava tendo da empresa era realmente muito baixa. Então a coisa foi acontecendo, né? O jogo foi virando. Depois de um tempo eu saí da empresa, montei a minha consultoria em parceria com um cliente meu,
que esse cliente me deu acesso a vários outros clientes. Daí o jogo começou a virar um pouco. Acho que até para a história não ficar tão longa, depois eu conto um pouco da minha história completa, né? Depois que eu acabei comprando essa empresa, que eu era estagiário, e o jogo foi virando, né? Comecei a ganhar mais dinheiro, paguei o que eu devia, né? Eu já cheguei a dever mais de R$ 1 milhão nessa operação que eu fiz. E comecei a acumular, né? Então, com todo esse aprendizado que eu tive lá atrás, de comprar carro 100% financiado, ocupar 50% da minha renda com um projeto específico, que desvaloriza, inclusive, né? Eu tinha muito medo na época de olhar o extrato da minha conta bancária. Eu sabia que eu era irresponsável e eu tinha medo desse enfrentamento. Então eu não olhava e ficava assim, torcendo para que o extrato, né, do cartão viesse pagável, que eu tivesse condições de pagar aquilo ali. Então, para você ver o nível de responsabilidade financeira que eu tinha na época. Mas isso tudo foi... esses erros que eu cometi, eles foram sendo aprendidos e depois de um tempo o jogo virou, até que eu montei a minha reserva de emergência, até que eu, mesmo com os altos e baixos, né, eu consegui ir juntando grana, apesar de tudo. Então, assim, é aquela história. Eu sempre pensava, pessoal, que toda grande comissão que eu ia recebendo, como ela era muito atípica, eu não tinha esse direito de gastar tudo, né? Porque eu imaginava assim, se é algo atípico, eu preciso pegar um pedaço disso que eu ganhei e eu preciso que isso me gere uma renda passiva para a eternidade. Basicamente isso. Então, se eu ganho 10 mil e ganhei 30 mil num determinado mês, eu vou pegar esses 20 e eu vou pegar 18, eu gasto 2 mil ali para poder comemorar, fazer alguma coisa assim, mas eu pego 18 e vou juntar porque esses 18 a 1% ao mês vão me dar R$ 180 por mês, e esses R$ 180 por mês já vão pagar ali a minha conta de telefone, já vão pagar uma outra conta, sei lá. Cada vez mais que eu vou juntando dinheiro, eu sempre pensava isso, eu vou alcançando um pedacinho da minha independência financeira, né? Beleza, R$ 180 aqui dá para pagar pouca coisa, mas se eu juntar mais um pouco ali, sei lá, de repente eu tenho 50 mil, já tenho R$ 500 de renda passiva, isso já vai me pagar mais um pedaço das minhas contas. Até que em 10, 15 anos você fazendo isso, né, você cuidando para ter uma boa carreira, digamos assim, uma boa vida financeira em termos de renda, e por outro lado você consiga juntar bem isso aí, você vai fazendo essa reserva. E foi isso que me proporcionou ter uma independência financeira, como eu já falei para vocês. Mas tudo isso foi a duras penas. Então hoje, quando eu converso com os meus clientes, eu sempre recomendo que eles tenham pelo menos 10 vezes o equivalente, né? 10 vezes as despesas mensais que eles têm. Então isso, se você ganha R$ 10.000 por mês, você tem que ter ali R$ 100.000 acumulados. Isso é a tua reserva de emergência. Mas pense que isso é apenas a reserva de emergência. Você também precisa juntar para ter a sua independência financeira. Ou seja, chegar naquele momento que de fato você não precise mais do seu trabalho, para que você tenha uma renda acumulada, uma renda passiva ali para pagar os teus custos de vida. Então, eu queria, a partir de agora aqui, compartilhar umas lições, eu até anotei aqui, para poder passar para você e que você possa, de fato, amadurecer a partir desse vídeo aqui. Então, o primeiro deles saiba aproveitar a sua boa fase, né? Poupe dinheiro, invista, não fique deslumbrado com esse grande comissionamento, essa herança que você recebeu, né? Tudo isso vai fazer você ficar mais forte em crises financeiras. Uma crise, pessoal, acontece de tempos em tempos. Se fala, né, em finanças que a cada 8 anos acontece uma grande crise. Mas imagina o seguinte, na pandemia, por exemplo, quem se apertou financeiramente precisou vender imóvel, precisou vender carro,
tudo abaixo do preço que realmente valia. E quem foi que aproveitou essas oportunidades para aumentar patrimônio, né? Ou seja, comprar muito mais barato do que valia? Foi justamente aquelas pessoas que tinham reserva financeira para isso, né? Que estavam preparados para um momento de crise. Não só para poder segurar as contas caso a renda ativa baixe, mas também para que você possa realizar compras aí, aproveitar oportunidades quando essas situações surgem. Tá? Segundo ponto aqui que eu coloquei é você encarar a sua realidade atual. Né? Então, poxa, se você está sem o controle das suas finanças, né, o controle do seu dinheiro, pô, pega uma planilha, né, eu vou até deixar aqui, eu vou colocar em anexo o link dessa planilha aí para que você possa utilizar e mexer lá, colocar os seus gastos, enfim. Depois eu até posso gravar um vídeo explicando como você pode mexer nessa planilha. Às vezes a gente fica esperando muito software, né? Ah, eu quero um software que que puxe do meu cartão de crédito, ele já coloque aqui automático. Beleza, isso é muito legal, mas isso não vai fazer você refletir, ele só vai registrar. O que faz você refletir é você pegar o teu extrato e sair anotando ali na planilha, de modo que você diga assim, caramba, como eu estou gastando aqui com iFood, como eu estou gastando com coisas que são de repente desnecessárias, e você já tem uma noção mais ou menos, você não precisa de um consultor financeiro nesse âmbito, tá? Para dizer onde que você está gastando mais. Você já vai saber, de fato, aonde você está gastando. Né? E você vai criar um plano para poder cortar esses gastos e conseguir poupar mais. Então, faça uso de uma planilha que eu acho que é super relevante para você. Terceiro ponto, né, que eu queria trazer aqui é o mesmo vai acontecer aí com os seus investimentos. Então, se você não tem tempo, né, não sabe investir, não quer acompanhar, aí você pode contratar um consultor. Então, isso é super importante, pessoal. Ah, João, eu ganho dinheiro, eu sou médico, eu faço isso, aquilo, eu sou engenheiro, mas eu não tenho muita paciência para isso aí. Cara, contrata um consultor. Esse consultor ele vai estar disponível para te ajudar, vai mapear oportunidades de investimento para você, vai mapear oportunidades de você economizar impostos. Ele vai dizer para você se você está no caminho correto ou não para a tua aposentadoria, porque muitas vezes a gente usa lá um simulador na internet e diz assim, em tanto tempo você vai ter isso de patrimônio. Mas isso só vai acontecer se você estiver juntando dinheiro. Se você não estiver juntando dinheiro, meu amigo, isso é só um gráfico virtual. A realidade vai ser totalmente diferente. Então um consultor vai ser como se fosse um personal trainer no final das contas. O personal trainer não vai estar acompanhando ali a tua evolução, vai te dar o puxão de orelha se você de repente estiver comendo mal ou estiver faltando na academia, ele quer ver os seus resultados. O consultor vai se comportar da mesma maneira. Ele quer ver os seus resultados, do contrário, você está sendo um cliente para ele que não serve. Né? Não serve. Se você está contratando ele e não está seguindo, então ele vai preferir gastar mais tempo, digamos assim, com clientes que querem ser comprometidos com a aposentadoria, que querem crescer, até porque o consultor também ganha com base no patrimônio do cliente, em muitos dos casos. Tá? Então, quanto maior for o patrimônio do cliente, maior vai ser a remuneração do consultor. Tá? Isso também é assunto de outro vídeo, eu posso colocar aqui como funciona uma consultoria de investimentos. O quarto ponto é oportunidades você aproveita, tá? Mas você também cria essas oportunidades que aparecem, que podem ter na sua vida. Né? Eu poderia ter ido para Nova York ali com o meu amigo, naquele momento que eu estava com dificuldade financeira, só para trazer coisas para ele, ou seja, só para servir de mula, como se chama, né? Mas eu decidi fazer o meu lado também, ou seja, criar o grupo do WhatsApp ali, pré-vender aqueles produtos. Então eu já saí com a venda feita ali dos Estados Unidos e fiz uma reserva de emergência, né, uma renda extra, digamos assim, que foi essencial para os meses seguintes, para o longo inverno que eu passei. Eu diria assim, por pelo menos aí um ano depois.
Tá? Outra coisa também, esse ponto é super importante, assim. Se você passou a aumentar a tua renda, não aumente o estilo de vida, né? Se ele não te pertence. Então, poxa, eu ganhei um determinado valor a mais. Não, agora eu vou me permitir ir para uma academia melhor, né? Eu vou me permitir mudar para um outro apartamento. Cara, segura um pouco, tenta segurar um pouco esse teu estilo de vida e passa a juntar dinheiro. As pessoas fortes financeiramente, elas só são fortes se tiverem dinheiro ou se tiver alguém que ajude. Então, se você tiver alguém que te ajude, que te dê suporte, que esteja pagando todas as suas contas, independente de qualquer coisa, você está no vídeo errado, certamente. Você nem deveria estar assistindo isso aqui. Né? Então, mas eu acredito que você está assistindo porque você, de fato, quer ter uma vida financeira mais forte. Então, tenta segurar um pouco dessa onda, mesmo que você tenha um aumento, faça mudanças muito graduais. Primeiro, junte dinheiro. Isso é super importante para você. Ponto 7 aqui. Ponto 6, na verdade. Há males que vêm para o bem na vida da gente. Acho que isso é super importante. Então, se eu não tivesse cometido erros lá atrás, ganhando pouco, eu certamente não teria condições de acertar na minha vida financeira, as estratégias, as medidas que eu tomei, ganhando muito dinheiro. Então, certamente ganhando 50, 60, 100 mil reais por mês, eu cometeria os mesmos erros. Eu compraria um super carro, eu faria viagens extravagantes, né? Eu não precisei fazer isso. Eu tenho um bom carro, eu faço viagens, quem me conhece sabe, mas eu nunca precisei fazer nada extravagante, né? Sempre foi muito abaixo do que eu preciso, né? Então, eu sou muito tranquilo com relação à minha situação financeira, porque eu tive esse tipo de comportamento também. E vários dos clientes que eu atendo, eles têm esse tipo de comportamento também. Tá? Outra coisa, se adapte ao momento que você está vivendo. Você precisa reconhecer o momento que você está passando. Está passando por um momento de aperto? Cara, reduza custos essenciais. E se for possível, desculpa, não essenciais, né? Primeiro os não essenciais. E se você está muito apertado, você de fato ainda vai ter que cortar alguns custos essenciais. Eu sei que muitas vezes é ruim você baixar o teu padrão. Eu já passei por isso em alguns momentos da minha vida. Eu acabei de falar para você das várias situações. Saí do iPhone, fui para um BlackBerry, aí tive que vender e juntar dinheiro e fazer muamba nos Estados Unidos. Cara, isso não é um negócio que a pessoa se orgulha de falar, né? Não é um negócio que a pessoa se orgulha de ser um vendedor de muamba quando eu já trabalhava no mercado financeiro. Mas eu tô abrindo o jogo aqui para vocês porque eu realmente reconheci o momento de vida que eu estava. E com isso eu passei por esse momento, obviamente eu reconheci toda a situação que estava acontecendo e agi de acordo com aquilo ali. Eu não fingi que as coisas não estavam acontecendo, eu não fui negligente com a minha situação financeira. Eu entendi, assumi o controle, né, e criei um plano de ação e agi em cima disso. E tive os resultados que foram precisos ali para aquele momento. Tá? E por último, tenha consciência de que tudo nessa vida passa, como a fábula que eu falei lá no início. Se você está numa fase ruim, isso vai passar. Agora você não pode ficar torcedor, né? Você não pode ser só torcedor. Você tem que agir, tirar a bunda da cadeira e fazer a coisa acontecer. Agora, se você também está num momento muito bom, tenha humildade para reconhecer que em um determinado momento isso vai passar. É muito difícil alguém na vida ter uma linha ascendente pela vida inteira, né? Só continuar crescendo, 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 crescendo. Então, muitas pessoas, as pessoas comuns, né? Não estamos falando aqui dos multibilionários, do topo da Forbes. Não estamos falando disso. Estamos falando de pessoas normais, que estão assistindo um vídeo no YouTube para querer se desenvolver e crescer.
nós passamos por altos e baixos. Então, seja humilde para reconhecer que você certamente está numa fase boa agora e você precisa juntar dinheiro para a tua vida, tá? Então, eu contei toda essa história para que você pudesse ser um pouco mais humilde quanto à vida financeira, se você estiver numa fase boa, e ser paciente se você estiver numa fase ruim. Mas você precisa juntar dinheiro, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se você gostou. Comenta um pouco aí do que você achou desse vídeo. Dá o like aqui. Não esquece de apoiar aqui esse canal. Muito obrigado por ter assistido até o final e até a próxima. Tchau, tchau.